Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Versículo em Provérbios, capítulo 31, verso 17, que diz assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Essa palavra foi uma palavra dada, ministrada sobre a mulher, as mulheres. Então essa é uma palavra que eu quero dar para você hoje, mulher, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi ontem. Parabéns pelo seu dia, todas as mulheres aqui. Mulher, você é forte. Diga aí para uma mulher, diga: você é forte. Diga aí, ó, os homens, fala aí para as mulheres isso. Jovens, fala isso para as mulheres. Mulher, fala isso para outra mulher. Ó, você é forte, hein? Você não é fraca, não. Você não é fraca, não. Você é forte. Pois é, esse Provérbios 31 aqui, de 10 a 31, é um hino, é uma poesia, sabe, uma crônica feita por Salomão sobre a mulher. E ele diz que a mulher, ela é forte. Ele não estava falando à toa, não. A mulher é forte mesmo. A mulher é forte. A Bíblia deixa claro isso. Sabia disso? Sabia? Você sabia, mulher, que Deus nos fez com capacidades especiais? Especiais. Isso é comprovado cientificamente, que a mulher tem uma capacidade fenomenal de superar dificuldades, obstáculos e adversidades. Como a mulher, o homem, com todo respeito aos senhores, não tem. A mulher tem muito mais. Isso é comprovado cientificamente. Que a mulher, ela tem uma capacidade superior ao do homem de superar dificuldades, obstáculos, adversidades com mais facilidade. A mulher possui por natureza uma sabedoria para criar estratégias para solucionar problemas. A mulher, ela tem isso no seu DNA. Essa capacidade de criar estratégias para se sair das dificuldades, para resolver problemas. É incrível. A mulher tem capacidade de criar uma saída para sair das crises financeiras. Você pode comprovar isso, você pode até já conhecer histórias
ter testemunhos dentro da sua própria família, na sua própria história, em que alguém caiu numa situação financeira muito difícil, uma família, e a mulher, ela criou uma estratégia, ela criou uma saída para se sair da situação difícil financeiramente. A mulher tem essa capacidade, portanto, essa palavra ajuda você a despertar esses dons que você tem naturalmente. Você não se achar, sabe, é uma parte frágil, e o homem mais culto, aquela coisa mais inteligente. Você tem uma capacidade, você tem essa inteligência para fazer isso. Na Bíblia a gente encontra exemplos assim. Você vê aquela história da viúva do azeite, mulher cheia de dívidas, e a gente vê que foi um milagre, mas ela encontrou a saída e ela foi vitoriosa. A mulher possui uma coisa chamada resiliência. Diga, resiliência. A mulher possui isso. O que é isso? Capacidade de enfrentar e superar tragédias. Tragédias grandes. Normalmente, por exemplo, essas tragédias de enchentes, desabamentos, sempre é a mulher que equilibra a família. Equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, equilíbrio social e, sobretudo, o equilíbrio espiritual. Vem da mulher. Ela tem essa capacidade. Isso está comprovado, gente. A gente vê que na Bíblia nós encontramos, como por exemplo, Noemi. Enfrentou uma tragédia, perdeu o marido. Ela tinha o marido e 2 filhos, homens casados e que moravam juntos, e ela tinha muitos bens, era uma mulher abastada, e de repente ela perdeu tudo. O marido morreu, os filhos morreram um após outro, ela perdeu tudo. E a gente vê a história do livro de Ruth, como é fantástica. Ela sozinha, ela conseguiu se soerguer, superar essa tragédia terrível, levantou a cabeça, batalhou, junto com outra mulher, uma nora sua, Ruth, e ela, no final da história, se soergueu, se levantou, se animou, recuperou todos os seus bens perdidos e foi, no final, mulher vitoriosa. Tem histórias na Bíblia que comprovam isso. A mulher possui o poder de edificar o seu lar. A Bíblia diz que está na mão da mulher o poder de edificar a sua casa. Não é na mão do homem, é na mão da mulher. Ela tanto pode edificar como ela pode derrubar. Se ela for uma mulher louca, a Bíblia diz. Tem mulheres loucas, insensatas, malucas, fazem besteira na vida e destrói o seu lar. Você vê? Que negócio sério, que responsabilidade. Ela tem o poder, mas ela tem o poder de edificar, construir, colocar as coisas em ordem dentro da sua casa. A mulher tem esse poder, tem essa capacidade de botar, de equilibrar a sua família, de colocar as coisas nos lugares, de ordenar a sua casa, de edificar a sua casa. A mulher tem esse poder, tem essa capacidade inata, dada por Deus. É só descobrir isso e começar a usar isso aí, porque foi Deus quem nos deu. Deu a mulher no sentido geral, toda mulher. Agora imagine você uma mulher de Deus, além de ser mulher ainda de Deus. Aí, meu filho, tem o Espírito Santo, aí ninguém segura. É tremendo. Por isso que o Provérbio 31 fala aqui dessa mulher virtuosa, dessa mulher sábia. É tremendo. A mulher é capaz de suportar a dor de ser abandonada pelo marido e ainda criar os filhos. Uma mulher, ela é capaz disso. Ela tem essa capacidade. Ser desprezada, abandonada, trocada por outra, ficar com a reca de filhos
e assumir a liderança da casa, criar os filhos sozinha. É mole? O homem não tem essa capacidade, não tem essa condição. Se ele fica sozinho com 6 filhos, ou os filhos são espalhados, ou ele tem que arrumar alguém para poder botar dentro de casa, porque ele não dá conta. Mas uma mulher dá conta. Não é incrível? É verdade. Vamos reconhecer a mulher. As mulheres, elas têm a habilidade de transformar as situações. Ela é capaz de pegar um limão e fazer uma limonada. Pegar um limão e fazer uma coisa gostosa. Transformar situações desagradáveis. Ela pode fazer isso. Ela tem essa capacidade. Eu quero dizer a você que você tem essa capacidade. Você não é fraca, não. Você é forte. Você é forte. É verdade, irmãos. É verdade. Além do que, a mulher, ela tem uma capacidade de quebrantamento muito maior do que a do homem. Quebrantamento diante de Deus. Isso é muito visível. O número de mulheres nas igrejas é muito superior, 3, 4 vezes maior do que homens que frequentam igrejas. Em geral, né? As mulheres, elas são mais quebrantadas em relação às coisas de Deus. Elas têm um coração mais sensível para a palavra de Deus. Isso aí é uma verdade. Outra coisa que eu percebo impressionante, que a Bíblia, ela relata várias histórias de fracasso de homens, de fracassos terríveis de homens, como do rei Saul, do rei Davi também, de Sansão, juiz Sansão, fracasso tremendo, do rei Uzias, era um homem de Deus. A Bíblia relata o fracasso do rei Uzias, né? Eli, o sacerdote Eli, o fracasso dele também. Judas, tem outras histórias, mas eu não encontro nenhuma história que a Bíblia relata de um fracasso de uma mulher. É lógico que exceto de Eva. Tem o de Eva, né? Que foi a provocadora da maior tragédia do pecado. Mas a gente não encontra. Até Raabe. Quem sabe quem era Raabe? Quem era Raabe? Era uma prostituta. E a Bíblia conta a vitória de Raabe. Era aquela mulher que morava em cima dos muros da cidade de Jericó. E ela deu abrigo aos espias de Israel que foram espiar Jericó. E por isso ela foi salva. Ela e toda a sua família. Raabe, a prostituta. E ela está lá, o nome dela está lá na genealogia de Jesus. Brincadeira? Que vitória? Raabe. Maria Madalena era uma mulher que tinha 7 demônios, mas conta a vitória daquela mulher. Se transformou numa serva do Senhor. A samaritana teve 5 maridos, mas conta a história da vitória daquela mulher. Tem umas coisas assim interessantes, né? A mulher adúltera, ela adulterou, mas a Bíblia conta a história do triunfo daquela mulher, que foi liberta de um apedrejamento e certamente passou a ser futuramente seguidora de Jesus também. Adúltera. E fora histórias de mulheres notáveis que a Bíblia conta, irmãos. A história de Débora. Quem era Débora? Uma profetisa e juíza em Israel. Ora, se hoje ainda a gente fica assim, abobalhado por ver uma delegada, uma juíza, não é? História de mulheres que são juízas, comandante de um batalhão de homens, existe hoje, mas sempre
é surpreendente, é curioso, todo mundo gosta de ver, e ainda é motivo de admiração. Agora imagine você nesses tempos aqui. Débora, ela era uma juíza em Israel. Israel era uma nação de Israel. Não era uma cidade como Campina Grande apenas. Era, meu Deus, era muito maior, era uma metrópole. Era a nação de Israel, ela era juíza. As pessoas se aconselhavam com ela. Ela que decidia, era uma mulher decidida, mulher corajosa. Baraque disse: eu não vou para a guerra se tu não fores comigo. Só vou se tu fores comigo. E ela era uma mulher que não fugia do campo de batalha. Não fuja do campo de batalha, como Débora, viu? Em frente, você tem capacidade de vencer batalhas, de vencer guerras. Débora foi essa mulher, guerreira, forte nas decisões, sabe? Mulher que tinha uma palavra de sabedoria para aconselhar pessoas, para dar ensinamento, para dar orientação às pessoas. Isso a gente precisa aprender com Débora. Outra mulher fantástica, Esther, a rainha Esther. Que história linda, a história de Esther. Aquela moça que foi levada ao posto de rainha, mas entendeu que ela estava ali com uma missão. Deus havia colocado ela ali naquele posto, mas com uma missão sobreexcelente, de salvar o seu povo. E ela lá, já como rainha, mas ela entendeu isso, e ela cumpriu a sua missão, livrou o seu povo, intercedeu pelo povo de Israel, lhe deu livramento, porque estava decretado um morticínio, uma matança para o seu povo. Ela, como rainha, estava lá no palácio, mas ela desceu e ela entendeu que Deus havia colocado ela ali somente com esse propósito de livrar o seu povo, e ela intercedeu. História fantástica, a gente aprende muitas coisas com Esther. Ana, a mãe de Samuel, do profeta Samuel, o maior profeta da história de Israel, o maior profeta de Israel foi Samuel, que ungiu a Davi, o maior rei de Israel. Ana, aquela mulher que soube equilibrar uma situação desagradável na sua família. Ela era estéril, não podia dar filhos ao seu marido casou com outra, porque assim a lei permitia, e a outra teve muitos filhos, e ela enfrentou aquele período terrível, vendo a outra com os filhos, ela sem poder dar, e ela teve esse equilíbrio emocional, sabedoria, uma mulher de Deus, de oração, perseverante na presença de Deus, confiante que Deus poderia lhe dar a sua vitória, resolver aquele seu problema, e Deus ouviu sua oração, abençoou, abriu sua madre, e ela deu à luz, não só a Samuel, mas a outros 6 filhos. Deus abençoou. Que história linda. História de Noemi, né? Como eu falei há pouco, que superou essa tragédia na sua família, com muita sabedoria, uma mulher de Deus. Noemi, que conquistou as suas noras, conquistou sobretudo a Ruth, e Ruth veio fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Que maravilha, essas mulheres. A Sunamita, a história da Sunamita, hein? Aquela mulher rica, mas serva do Senhor, fiel a Deus, abnegada. Uma mulher rica, que possuía dinheiro, possuía bens, mas uma mulher que não saiu do plano de Deus para a sua vida, hospedou o profeta na sua casa e lhe deu o que havia de melhor na sua casa, sustentou um servo do Senhor para pregar a palavra de Deus, foi como uma mantenedora do profeta Eliseu,
E aí ele a abençoou como filho, porque ela também não tinha filho. Depois o filho morre e ela, com muita sensatez, equilíbrio e sabedoria, não se desespera, guarda o filho morto no quarto do profeta, e ela vai atrás e ela confia naquela promessa. Se Deus me deu, se foi Deus que me deu, Ele não vai tirar. O Senhor vai me recuperar, restaurar o que eu perdi. O Senhor vai me dar de volta o meu filho. E o filho foi ressuscitado. A história da sunamita é linda, é maravilhosa. Mas aquela mulher nos dá lições tremendas. Ela era uma mulher casada, tinha seu esposo. A Bíblia não fala do nome do marido, fala que tinha seu marido. E ela conversava com o marido, entrava em acordo com o esposo, naquilo que ela ia ofertar e ela ia dar. Como ela fez um quarto na sua casa especial para o profeta, combinou com seu esposo. Mas ela quem tomou essa atitude primeira. Ela quem teve essa iniciativa de ser fiel a Deus, de honrar a Deus dentro da sua casa. Por isso ela foi tão abençoada. Uma mulher que serviu ao Senhor com os seus bens. Sua riqueza, o seu dinheiro não corrompeu o seu coração, nem a sua vida espiritual. A gente precisa aprender isso. Há pessoas que só servem a Deus enquanto são pobres. Quando enriquecem, esquecem de Deus, desprezam a casa de Deus. A gente precisa aprender com a mulher sunamita. Era uma mulher rica, mas que honrou a Deus em todo o tempo. E ficou mais rica ainda, mais abençoada ainda, porque é assim que Deus faz quando a gente é fiel a Ele. A mulher do fluxo de sangue nos dá um exemplo de superação tremenda, de dificuldades, de obstáculos. Aquela mulher fragilizada, doente, há 12 anos, com uma hemorragia, frágil, sem saúde, uma saúde debilitadíssima, mas uma mulher de uma força espiritual tremenda, uma fé impressionante. Quando ouviu falar de Jesus, foi atrás de Jesus, enfrentou a multidão, enfrentou o preconceito, enfrentou a lei da época, porque ela, como mulher, não podia se aproximar de um homem naquele estado em que ela estava com fluxo de sangue. Ela foi uma mulher determinada, sabe? Persistente, teve uma força, ela conseguiu sua vitória, não foi nem com a força física, mas sobretudo só com a força moral e a força espiritual. Física ela não tinha mais nenhuma. A gente aprende muito com essa mulher. A gente não pode desistir das coisas com facilidade, ficar pelo caminho. Tá difícil, apareceu um problema, tem dificuldades, ninguém me ajuda, não pode, isso não é para mim, e desiste, se desiste muito fácil. Aprenda com a mulher do fluxo de sangue a ser uma mulher determinada, perseverante, persistente, viu? Uma mulher que vai até o fim nos seus propósitos. E todas essas mulheres aqui, elas foram muito vitoriosas. Encontro histórias de mulheres vitoriosas. Mulheres que conseguiram vitórias para a sua vida, para a vida de sua família, para os seus filhos, para o seu casamento. Lembra da história de Abigail? História de Abigail, mulher de Nabal. Um homem mau, um homem maligno, um homem beberrão, um homem de mulheres, adúltero, feito muitos aí fora. Abigail, uma serva de Deus, sofria com aquele homem grosso. A Bíblia diz assim, ele era um homem maligno. O seu nome significava isso, porque era isso que ele era, um homem maligno. Um homem ruim, um homem muito mau. Fez mal a Davi, Davi ia matar ele. Davi foi na casa dele e disse, eu vou matar ele e todos os homens da casa dele.
Ele era rico, um homem que tinha muitos servos, e todos esses servos tinham suas famílias, e Davi estava destinado, porque ele tratou mal os servos de Davi, quando Davi havia tratado bem os servos dele. Davi disse: que negócio, eu tratei bem os servos dele, agora eu mando meus servos, ele trata mal, pois ele vai ver, eu vou matá-lo. E Davi, ele era um homem de guerra, de batalha, não perdia batalha. E Davi saiu destinado a matar Nabal e todos os homens da sua casa. Abigail, quando soube, foi interceder, foi ao encontro de Davi, foi antes que Davi viesse, ela foi suplicar misericórdia, perdão para o marido dela. Foi lá, se ajoelhou nos pés de Davi, levou presentes para Davi, pediu por tudo que Davi não fizesse aquilo com seu marido, porque ele era um homem louco, um homem sem sabedoria, era um homem insensato, que ele o perdoasse, porque ele era um homem de Deus. Davi, tu és um homem de Deus, tu és um homem vitorioso, um homem sensato. A mulher sabe como conquistar as pessoas com sua palavra. Davi ficou tão impressionado com a atitude de Abigail, que disse: tu és uma mulher virtuosa. E por causa da intercessão de Abigail, Davi desistiu de matar Nabal. Por causa de Abigail. Mulher tem que fazer isso, livrar o seu marido, defender o seu esposo. Tem mulher que bota o marido no boi de fogo, aquela história, bota o marido na guerra, empurra ele para a guerra, bota ele na briga. Tem tanta mulher insensata, né? Às vezes vem da rua, vem da cidade, aí escutou uma piada, chega em casa e conta para o marido: passei ali, aquele cara soltou uma piada para mim. Você está botando teu marido numa guerra, você está entregando teu marido, sabe, para uma situação desastrosa. Tem que ter sabedoria. Pois Abigail nos dá esse exemplo. Lá na frente, Nabal morre. Era um homem viciado, um homem, né, perverso. Acabou morrendo. Ela ficou viúva. Quando ela ficou viúva, Davi soube que ela estava viúva. Davi disse: eu quero casar com aquela mulher. É uma mulher daquela que eu preciso para estar do meu lado. Mulher sábia. Uma mulher vitoriosa aí. Teve um problema terrível dentro da casa dela, mas o problema foi resolvido. No final da história, Davi foi mulher de rei, do rei Davi. Tá vendo? E a gente aprende muitas coisas com essas mulheres. Outras mulheres chamaram a atenção de Jesus. Lembre que algumas mulheres chamaram a atenção de Jesus, como aquela Maria que levou o perfume num vaso de alabastro e quebrou nos pés de Jesus, quando Jesus estava ali naquela sala, naquela família. Ela entra com aquele perfume caríssimo e ela quebra aquele vaso. Chamou a atenção de Jesus. Jesus ficou impressionado com a capacidade daquela mulher de adorar Jesus, de dar o melhor para ele. Quiseram censurá-la, ele disse: opa, que estrago, que desperdício. Poderiam ela ter pego esse dinheiro, 300 denários, muito dinheiro de salário, salariador, de uma assalariada, de um ano de trabalho, Ela devia ter pego esse dinheiro e ter distribuído, ter dado aos pobres. Disseram lá em Judas, inclusive. Aí o Senhor disse: nananina, não, calem-se, vocês não sabem o que vocês estão dizendo, não. O que essa mulher fez aqui tem que entrar em memória. O que ela fez tem que ser contado em toda parte, em todo mundo, em todo o tempo. Tem que ser contado o que ela fez aqui. Ela deu o melhor. Ela quis presentear Jesus. Ela foi criativa na forma de agradar a Deus, de agradar a Jesus. E ela foi para dar, ela foi para entregar. Isso impressionou Jesus. Mulheres assim que impressionaram Jesus. Impressionou Jesus.
E outra mulher que impressionou Jesus foi aquela mulher cananeia, Cirofenícia, que foi atrás de Jesus para Jesus curar a filha dela, que estava endemoniada, possessa de espíritos malignos. E ela viajou, chegou lá, onde Jesus estava, multidão, e Jesus estava numa casa, e ela vai pedir e aí os discípulos, não querem que ela se aproxime, e ela se aproxima e suplica ao Senhor, e o Senhor então diz para ela: eu não vou tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Que palavra, hein? Dura, difícil. E aquela mulher disse: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Uma mulher que foi humilde, sabe? Uma mulher que se entregou totalmente aos pés do Senhor, suportou humilhação, suportou tudo para ver a sua filha liberta. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, vai em paz, porque a tua filha já está curada. Mulheres assim que impressionaram Jesus. Se a gente for estudar a história de mulheres na Bíblia, tem muita coisa muito bonita de mulheres. Quero dizer a você, mulher, nesta noite, sabe, lembrando o Dia Internacional da Mulher, que você é muito valorosa. Você tem capacidades incríveis na sua vida. Você tem habilidades impressionantes. Descubra isso. Você tem o poder de equilibrar a tua casa, a tua família, teu casamento. Tudo está na forma. Mulher sábia, ela sabe como fazer, ela sabe o que falar. A sua palavra pode mudar muita coisa. A forma como ela fala, ela pode constranger corações, quebrantar pessoas, mudar situações. Eu vi uma ilustração interessante. Diz que 5 homens e uma mulher, eles viajaram juntos para uma missão, cientistas, e eles viajaram juntos, eram 5 cientistas e uma mulher também junto, e diz que o avião caiu, perdeu o controle e ele caiu, mas antes dele cair, ele bateu numa árvore muito grande, e isso é uma ilustração, não é uma história verídica. E aí eles conseguiram escapar, todos eles segurando numa corda, todos os 5 homens com a mulher, todos ficaram segurados numa corda. E aí um deles, dos homens, o mais inteligente, disse assim: olha, é o seguinte, essa corda ela não tem capacidade de segurar todos nós. Começou a conversar. Alguém vai ter que se soltar para poder os outros escaparem. Se um não se soltar, todos nós vamos morrer. Então quem é que vai soltar? E ficaram discutindo quem ia, quem não ia. E aí, lá no meio da discussão, a mulher disse: bom, eu vou me soltar. Eu vou me soltar, vou soltar a corda, porque só tem eu de mulher, vocês todos são os homens. Eu vou me soltar, porque homens são mais inteligentes. Sempre foi dito que os homens são mais inteligentes, os homens são mais fortes. Eu sou a parte frágil aqui, eu sou a mais fraca. Então eu não vou ficar discutindo, eu vou me soltar. Eu vou soltar a corda, porque o homem foi feito primeiro, a mulher já foi feita em segundo lugar. Então o homem já tem prioridade. Eu vou soltar a corda, porque a mulher foi quem pecou também. A mulher que pecou primeiro. Então os homens, eles têm prioridades. E ela começou a discursar. Eu vou me soltar, eu vou soltar a corda, porque vocês
são muito capazes, são homens fortes, são inteligentes, vocês são criativos. E ela começou a elogiar, e ela fez um discurso tremendo. Quando ela acabou, todos eles aplaudiram o discurso da mulher. Eles ficaram tão impressionados que começaram a aplaudir. E aí, quem foi que ficou? Ninguém brinca com a mulher, né? Aí ela sozinha ficou segurando a corda e os outros caíram. É uma ilustração para mostrar que a mulher, ela tem muita capacidade de argumentar, de conversar. A conversa, às vezes está uma guerra, uma confusão dentro da família, dentro de casa. A palavra sábia de uma mulher, ela põe equilíbrio em muita coisa. Você vê o testemunho, os maiores testemunhos de homens, de suas vitórias, a mãe tem que estar no meio. Porque a minha mãe, você pode ter certeza que eles lembram logo, porque minha mãe me ensinou isso, porque minha mãe falou assim, porque minha mãe esteve do meu lado, porque minha mãe me deu força. A mulher, ela tem um poder de persuasão, uma sabedoria dada por Deus. É inerente, é algo da natureza, é algo de Deus na vida das mulheres. Então eu quero dizer que não é à toa que você tem superado tantas coisas, você como mulher. Aqui na nossa igreja, no meu ministério, eu vejo tantos exemplos. Vejo exemplo da minha mãe própria, da minha própria mãe. Uma mulher batalhadora, uma mulher muito guerreira, né? Uma mulher que enfrentou muitas dificuldades na sua vida. Foi aquela mulher de ir lavar roupa no riacho. Nós dessa geração não fizemos isso, nunca fizemos isso. Mas minha mãe foi aquela de pegar uma trouxa de roupa enorme, toda semana, 2 vezes na semana, botar na cabeça e descer para um barreiro, para um riacho, para lavar roupa. Minha mãe foi essa, de fazer fogo de lenha, né? De vir da feira a pé com a cesta na cabeça. Algumas coisas assim, absurdas, que eu jamais faria. E eu fico pensando, eu nunca vi uma mulher tão forte, tanta saúde quanto a minha mãe. Hoje a gente foi criado na sombra e água fresca, com tudo, né, nos botões, com tudo na mão, com torneira dentro de casa. Minha mãe buscava água, trazia as latas d'água para casa. A gente já foi da geração das torneiras com água dentro de casa, não é? Aqui não tem ninguém, acho que nenhuma foi da geração que não tinha água em casa. Todo mundo aqui, todo mundo é jovem. Mas minha mãe foi daquele tempo. Aí a gente não carregou lata d'água, não fez fogo de lenha, não lavou roupa no riacho, e é tudo, né? É tanta doença, é tantas coisas. Eu digo, minha mãe não tem colesterol alto, minha mãe não tem problema de coluna, minha mãe não tem, carregou lata d'água na cabeça, não tem problema de coluna, não tem diabetes, não tem pressão alta, tudo isso eu tenho. É brincadeira? Vai entender? Pois é. Então eu louvo muito a Deus pela vida da minha mãe. Tem outras mulheres aqui que eu vejo o valor delas, né? Mulheres que me impressionam com o seu testemunho, com sua vida, pelo que passou na vida. O tempo que eu estou aqui me trouxe muitas lições de vida, muitas mulheres, e eu louvo a Deus pela vida de todas vocês mulheres. Parabéns, amém, irmãos? Dê aí parabéns de novo a uma mulher aí, diga parabéns, mulher, parabéns. Então, mulher, você é capaz, você é inteligente, você é forte, você é valente, viu? Você é vencedora. Desenvolva essas suas capacidades, porque você é vencedora. Fica de pé as mulheres aí.
Você não é fraca, não. Você é forte. Diga aí para ela, você é forte. Se alguma aqui está se sentindo assim, fraca, frágil. Ah, mas eu não sei disso. Não, nada disso. Você é muito forte. Viu? Principalmente porque você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você tem Deus. A Bíblia diz que é essa aqui, essa mulher virtuosa aqui, ó, mulher virtuosa. O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria. Tá vendo? Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa. Ela controla o bom andamento da sua casa. Sua casa anda bem. E não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Essa mulher é a mulher que teme ao Senhor. É você. Você que teme a Deus. Amém? Você é uma mulher corajosa. Você é uma mulher batalhadora. Eu vejo vocês aqui todas como mulheres muito batalhadoras. Não vejo nenhuma preguiçosa aqui. Todas são corajosas. São batalhadoras. Amém, irmãos? Tenho certeza disso. Ajudam seus maridos. Equilibram os seus lares. Atende o andamento da sua casa. Façam isso. Que nesse dia você receba uma força extraordinária do alto para a sua vida. Só é você orar. Pode aplaudir o Senhor. Palma para Jesus na vida das mulheres. É só você orar, pedir sabedoria a Deus, direção a Deus, colocar os seus problemas nas mãos do Senhor, apresentar a Deus os problemas da sua casa. Deus vai lhe dar uma estratégia para você resolver os seus problemas. Amém, queridos? Pode assentar. Essa foi a minha palavra pequena hoje só para as mulheres, mas é porque hoje eu estou querendo continuar dividindo aqui os grupos familiares. Eu queria saber quem não estava aqui quarta-feira.